Aaron por ser uma visita ao inferno. Prelúdio. Nas primeiras horas da manhã de quarta-feira, 26 de junho de 2013, tive uma visão que acredito ser de Deus. O que se segue é a transcrição exata da visão e fiz tudo o que pude para anotar cada detalhe exatamente como vi. Assim começa a minha jornada. Eu me encontrei em um campo verde com outras 4 pessoas ao meu redor. Havia uma clareira no campo e as árvores estavam ao longe. Enquanto circulávamos, o chão se abriu à nossa frente em um círculo preto. Eu não conseguia ver o fundo do buraco e fiquei assustado com isso. Reconheci uma das 4 pessoas como Jesus, mas não consegui distinguir nenhum dos outros rostos. Jesus disse: "Vou mandar você para o buraco." E eu implorei: "Oh, não, Senhor, não quero descer lá." Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, eu estava descendo para o buraco e me movendo muito rapidamente. Quando aterrissei, fiquei chocado com o fato de minhas pernas terem resistido à queda e, segundo todos os relatos, estava bem, sem ossos quebrados. Rapidamente percebi que havia caído no inferno. Eu caí em um poço que estava a cerca de 30 pés de profundidade. As paredes eram pretas e havia uma poça de líquido ardente do tamanho de uma piscina de quintal. Ao redor da piscina havia cerca de 1,5 metros de mais terra preta. Eu chamo de chão porque não era sujeira, mas era mole e parecia estar cheio de insetos, besouros e outros. Não há luz no inferno. Havia apenas a luz do fogo e os reflexos do fogo na fumaça. Olhei em volta e vi os corpos de humanos caídos no chão. Todos eles estavam em vários estados de decomposição. Nenhum se movia, nenhum falava. Enquanto eu olhava para esses corpos, uma criatura do outro lado da piscina me viu se movendo e rapidamente correu em minha direção ao redor da piscina. A princípio, eu só conseguia ver o contorno na escuridão, mas quando ele chegou até mim, pude ver claramente que sua pele estava vermelha e ele tinha músculos enormes. Sua mandíbula era grande e cheia de dentes afiados. Ele carregava um forcado vermelho brilhante, que tinha cerca de 9 pés de altura, e ele próprio tinha cerca de 10 a 12 pés de altura. Quando ele se aproximou, eu congelei. Eu não conseguia correr ou me mover a tempo, e ele me espetou bem no peito, abaixo das costelas, com o forcado. O forcado ainda estava quente da última alma que ele afogou. Senti o calor intenso da ponta do meio do garfo perfurar meu coração e as 2 pontas externas pareciam estourar meus pulmões e eu não conseguia respirar. Eu não devo ter pesado nada para ele, pois ele me ergueu no ar com facilidade e me jogou de cara na poça de fogo. Então minhas costas bateram primeiro. Ele me empurrou totalmente para baixo e eu submergi cerca de 1,5 metros ou mais no líquido e ele me segurou lá. Fiquei muito surpreso que o líquido fosse tão viscoso. A consistência era como a da água, mas tinha a aparência de lava espessa. Estava extremamente quente e eu sabia que estava em apuros agora. Horrorizada, observei enquanto meus braços se agitavam à minha frente pegando fogo e havia vermelhos, laranjas e azuis saindo de minha carne em chamas. Vi meus pés queimarem e os músculos e tendões de meus braços e pernas ficarem esticados e queimando como espaguete. Eu vi meus lábios flutuarem na minha frente e minhas orelhas e nariz fizeram o mesmo. Eu estava em um ponto em que meus olhos também estavam escurecendo quando fui arremessado para fora da piscina pela criatura e jogado para o lado onde estavam os outros corpos. Deitado na margem da poça de fogo, pude ouvir a gargalhada das feras, e então soube que havia muitos deles, talvez legiões deles. Não havia nenhuma voz humana, ninguém lá fala. Nunca. Mesmo um grunhido ou um gemido é visto como um conforto humano para o lado negro neste lugar pútrido. Se isso for ouvido, as criaturas perfuram os pulmões novamente com o forcado e seguem em frente, ou vão em frente e enterram você novamente. Quando eu estava lá na margem da poça de fogo, eu podia sentir os vis besouros carnívoros, cobras, escorpiões, insetos e qualquer outra coisa rastejante encontrada na terra se alimentando de minha carcaça. Olhei para baixo e pude ver uma cobra coral se movendo através de minha caixa torácica e para meu antebraço e outra deslizando entre meus ossos. Olhei para as pessoas ao meu lado e seus rostos estavam irreconhecíveis. Embora eles estivessem em algum lugar em seus corpos, eles se foram e eu poderia dizer que eles estavam aqui há muito tempo. Olhei profundamente nos olhos de suas almas e fiquei apavorado com o olhar deles, pois era vazio e expressava total desesperança, desolação e abandono abismal de Deus. Realmente não há maneira de descrevê-los além de imaginar a pior alma viva que você pode imaginar na Terra. Mesmo o pior dos piores, os olhos da pessoa mais viciada em drogas,
sem teto e desamparada que você pode imaginar e depois multiplicá-los por 100 e você pode chegar perto. Não há esperança quando você está no inferno, nunca. Também notei que não estávamos todos deitados em decomposição, mas sim nos regenerando, pois nossos corpos precisavam de um pouco de tempo para se regenerar, para que da próxima vez sentíssemos a mesma quantidade de dor ou mais. Enquanto me regenerava, observei os outros humanos que se regeneraram antes de mim serem apanhados um a um pela criatura com o forcado e jogados na piscina. Cada vez que alguém é jogado na piscina, as criaturas riem. Eles riem mais cada vez que alguém é jogado e sentem mais dor. Quanto melhor o trabalho que eles fazem, mais alto eles riem. As criaturas nunca se cansam, nunca fazem uma pausa, nunca dormem, nunca comem, apenas continuam essa rotina para sempre para agradar seu mestre Satanás e esperar que suas risadas sejam ouvidas por Satanás e que isso o agrade. Quando eles terminam de empurrar as almas para baixo, eles as puxam de volta e as colocam no chão. Então os membros e cabeças caem do corpo da alma, e a aguardente jorra de suas gargantas e cavidades torácicas onde antes estavam seus corações. A aguardente se derrama dos corpos por todas as margens e às vezes se derrama sobre as outras almas que estão ali se regenerando. Agora era a minha vez de novo e, em vez de ficar de pé como quando cheguei, estava deitado do lado de onde havia sido jogado. Ninguém se levanta depois disso. Todos eles ficaram lá com dor e sendo comidos até que se regenerassem. Então a criatura voltou para mim. Ele não disse uma palavra e apenas enfiou o forcado em meu peito novamente e me levantou. Eu podia ouvir meus pulmões chiando e não conseguia respirar. Desta vez ele me virou para que eu entrasse de cabeça. Ele me jogou na piscina, e o mesmo aconteceu quando vi meus braços, mãos, pernas e pés queimando em vermelho, laranja e azul. Eu me debati tentando fazer o fogo parar ou de alguma forma me salvar, sem sucesso. Não importa o quanto eu tentei, eu apenas continuei queimando. Não havia escapatória e nenhum caminho de volta à superfície até que a criatura o puxasse para fora da água ardente. Eu finalmente parei de me debater. Eu estava tão queimado, decomposto e puxado para fora da poça de fogo e jogado de lado para ser comido pelos insetos carnívoros novamente para me regenerar novamente. Também notei que, conforme você se regenera, você sente tudo, todas as mordidas, venenos e venenos, a lava pingando sobre você, as doenças que enchem seu corpo do solo contaminado, tudo. Todo esse processo leva apenas cerca de 10 minutos para ser concluído. Então as pessoas estão experimentando isso cerca de 6 vezes por hora pela eternidade. Ao recuperar meus sentidos, eu sabia que tinha que agir rapidamente assim que me regenerasse e tentasse sair daqui. De alguma forma, Deus permitiu que eu me regenerasse rápido e eu me esgueirei até a parede e comecei a escalar a parede. A parede era mole e cheia de insetos comedores de carne, aranhas, doenças, detritos e todas as outras coisas vis. Não era nada parecido com terra, mas mais como uma parede de insetos vivos, todos amarrados juntos. Não havia lodo ou entranhas dos insetos eram como conchas ocas vivas. Enquanto eu agarrava punhados para escalar não havia nada frio ao toque aqui, em qualquer lugar. Quando a parede era mexida, fazia um som colaborativo de guinchos e de insetos estalando juntos. Eu estava com medo de que a criatura ouvisse e me arrancasse da parede. Minhas mãos foram para a parede perto do meu cotovelo e o mesmo com meus pés nos joelhos, lá em cima. Olhei em volta e vi que o fosso onde eu tinha estado era ao lado de outro igual, e assim por diante até onde eu podia ver em todas as direções. Cada poço era separado por cerca de 1 metro do mesmo tipo de solo vivo, que agora estavam me puxando de volta para baixo. Eu vi que havia milhares de poços como este, talvez centenas de milhares. Poderia haver milhões de pessoas nesses poços em todas as direções que virei. Não houve gritos de humanos como eu esperava, apenas o riso estrondoso das criaturas. Quando um ria, outros se juntavam a ele em uma risada de parabéns. Era terrivelmente enervante ouvir esses sons blasfemos. As fossas foram dispostas como uma grade, conectadas apenas pela substância fundamental de 3 pés em todos os 4 lados. Havia vários vulcões, todos com enormes rios de lava descendo por eles. Um estava muito perto de mim, então comecei a correr em direção a ele como se pudesse de alguma forma sair se chegasse ao topo do vulcão. Porém, não há saída, e o teto é espesso e preto por causa da fumaça e a única luz é a dos incêndios, dos poços, dos rios e do topo dos vulcões. Parecia que os rios fluíam em grandes poças de fogo, mas estava tão longe e tão escuro que pareciam linhas vermelhas no horizonte. Enquanto corria,
Percebi que um estilo diferente de criatura estava voando e jogando os recém-chegados em seus fossos designados. Essas criaturas eram finas e parecidas com arame, suas asas eram pontudas como as de um morcego. A envergadura dessas criaturas tinha entre 3 e 6 metros e seus corpos eram do tamanho de um humano. Não consegui ver seus rostos, mas, como todas as outras coisas que vi, sei que são igualmente horríveis. Eles voavam em círculos e às vezes em bandos. Eles pareciam subir na fumaça para reunir novas almas e voltar e jogá-los nos poços. Era como se eles estivessem pegando as almas quando estavam caindo. Estes também faziam sons horríveis quando jogavam suas almas nas covas. Não dei atenção a eles e me concentrei intensamente em alcançar o vulcão. Corri o mais rápido e o mais forte que pude. Quando cheguei à base do vulcão, fiquei surpreso com a densidade do vulcão, pois era duro, ao contrário dos terrenos que levavam a ele. Era feito de rocha ou provavelmente de basalto. As paredes do vulcão eram irregulares, afiadas e quentes. Rapidamente comecei a subir a parede. À medida que eu subia, pude ver os poços da piscina de fogo numerados muito mais do que eu podia ver originalmente. Subi mais alto em direção ao topo e olhei em volta novamente. Agora eu podia ver os rios de fogo e podia ver que havia muitas pessoas nos rios também. Assustado, comecei a subir mais rápido. De alguma forma, fui detectado e, com o canto do olho esquerdo, pude ver uma grande bola de fogo e uma nuvem de fumaça saindo de mim, circulando o vulcão no sentido anti-horário. Quando ele dobrou a última curva, estava bem na minha frente e havia um grande rosto zangado na pluma. O rosto poderia ter o tamanho de meio campo de futebol. Através do fogo e da fumaça, pude ver claramente que era uma grande criatura voadora e ela gritou comigo: "Você não sabe quem eu sou?" Eu não respondi não por medo, mas por desdém. Embora a voz fosse alta, ela não me assustou nem me alarmou. Eu não sabia quem era a criatura. Eu desviei o olhar e tentei subir um pouco mais e fui instantaneamente derrubado com grande força da parede. Eu caí para trás e para baixo até atingir o rio de fogo e instantaneamente queimar vivo. O rio tinha uma viscosidade mais espessa do que os poços de antes, e eu estava lutando para sair, mas o rio puxa você para dentro e, novamente, é muito mais espesso, por isso é muito mais difícil de se mover. Eu estava queimando e fui para baixo do rio. Minha pele, olhos, entranhas e todas as outras partes estavam queimando e fluindo na minha frente. Eu emergi e me regenerei instantaneamente, e então a dor recomeçou. No rio, você se regenera muito mais rápido, pois uma vez que você sobe, você ainda está no rio, então você é mantido com tanta dor quanto possível. O rio contém muitas almas, muito mais do que nas fossas onde eu estive. Ao olhar em volta, pude ver outras almas tentando fazer o nado de peito. Quando davam um golpe, eles se agitavam e morriam. Então, quando subissem para respirar, seriam uma caveira e um pouco de rosto e garganta. A lava escorria de seus olhos, garganta e peito como um jarro sendo despejado. Quando chegassem ao rio novamente, estariam inteiros, apenas para repetir esse processo a cada 30 segundos ou mais. Esta parte do inferno é muito pior, embora seja totalmente ruim, em parte porque é tão doloroso e também porque acontece com tanta frequência que simplesmente não há como sair do rio quando você está lá. Existem milhares e centenas de milhares de pessoas em cada rio, possivelmente mais, mas é muito lotado. Conforme nos aproximamos do fundo do vulcão, o rio começa a se nivelar e o fluxo fica mais lento. Na base do vulcão, há mais criaturas do tipo poço com seus forcados. Eles estavam empurrando para baixo as pessoas que haviam subido para respirar. Eu os observei enquanto eles empurravam as pessoas para baixo e seus forcados balançavam violentamente por alguns segundos e depois paravam. Quando eles paravam, a criatura soltava uma gargalhada horrenda para seu mestre e então dava outra gargalhada. Mais e mais isso foi rio abaixo. Fui empurrado para baixo algumas vezes e vi abaixo da superfície. As pernas e os corpos das outras almas no rio eram finos, deteriorados e queimando com os laranjas, vermelhos e azuis da carne e dos músculos queimando. Suas entranhas eram apenas trilhas de cordas em chamas e estavam ao seu redor. As pessoas não estavam nadando no rio tanto quanto estavam apenas flutuando e tentando evitar serem empurradas para baixo. Todos no rio estão fracos e, novamente, a dor é tanto ou eles estão lá há tanto tempo que a maioria não consegue ou nem quer mais se debater. Ninguém fala, grunhe, grita ou emite qualquer som. Os únicos sons no rio são borbulhando, fervendo, espirrando e os sons das criaturas gargalhando. Depois de algum tempo, o rio tornou-se mais estreito, talvez até mais profundo,
e começou a serpentear para a esquerda e para a direita. Nesse ponto, o rio estava mais rápido e as criaturas do tipo poço haviam sumido, mas pude ver outro tipo de criatura à frente nas margens do rio. Essas criaturas eram muito altas em comparação com as outras e eram muito magras. Eles tinham cerca de 2 vezes o tamanho dos outros, com cerca de 6 metros de altura. Eles eram ásperos e cacarejavam quando riam. Eles tinham a pele cinza e o fogo azul os cercava como se brilhassem. Eles tinham o que pareciam ser tacos de beisebol ou tacos com um lado pontiagudo. Os tacos tinham cerca de 3 a 3 metros de comprimento. As pessoas na minha frente que eu podia ver estavam sendo atingidas na cabeça pelas criaturas, então elas afundavam no rio apenas para emergir novamente e se regenerar rapidamente. Esta foi a única vez que ouvi uma voz consultiva e ela me disse 2 vezes para ficar no meio. Eu rapidamente me movi em direção ao meio do rio e pude ver a nova linha de criaturas atingindo as almas ao meu redor na cabeça. Suas cabeças se abririam como melões. Alguns seriam atingidos pelo lado curvo e outros pelo lado pontiagudo que atravessava os dois lados de suas cabeças. Eu poderia dizer que eles podiam sentir toda a dor de cada impacto, e novamente sabia que eles sentiam a dor indo até a regeneração. Essas bestas mantinham a mesma gargalhada cacarejante que as anteriores. Como as criaturas antes deles, eles não precisavam de descanso, comida, sono e nunca paravam. Eles tinham apenas um propósito na existência de fazer aquelas almas caídas sentirem dor, para sempre. Fiquei grato por ter passado por essa zona sem ser atingido. Os olhos daquelas almas nesta parte do rio eram os mesmos das outras partes completamente desoladas, sombrias e abandonadas de todas as coisas boas. As almas no rio tinham os olhos mais vazios, perturbados e sem esperança, pois pareciam dizer que sabiam que estavam aqui para sempre. Finalmente deixamos a seção de criaturas altas e o rio ficou mais largo e havia muito mais almas nesta parte. Muitos estavam tentando fazer o nado de peito novamente e subiam e arremessavam a lava com a cabeça enquanto subiam para se regenerar. Para alguns, a lava escorria de seus olhos, narizes e bocas, e outros tentavam subir e saía de seu meio, deixando uma carcaça vazia vermelha brilhante. Estes apenas retornariam para se regenerar. O rio continuou assim por um tempo e era espesso e lento. Chegamos a uma curva do rio e vi que parecia ser uma abertura à minha esquerda. Eu fiz meu caminho até a abertura que era uma coleção de pedras em um círculo formado como uma janela. Do lado de fora da janela, pude ver que estávamos no alto de uma caverna em uma montanha olhando para fora, e vi o céu azul e as árvores verdes abaixo. Estendi a mão para tocar a janela e quando fiz, a janela desapareceu. Estava de volta à parede enegrecida apenas iluminada pelo fluxo do rio. Fui então puxado do rio e me encontrei de volta ao início do rio na base do vulcão. Fiquei profundamente triste com isso, era como se parte da minha alma tivesse ficado para trás. Eu estava com medo agora, de não conseguir sair. Percorri todo o curso do rio novamente e senti toda a dor repetidamente enquanto tentava nadar ou sair. Passei pelas criaturas vermelhas de 3 metros de altura e fui empurrado para baixo muitas vezes. Eu atravessei as criaturas azuis ardentes de 6 metros de altura e fiquei no meio e não fui atingido. Chegamos a um ponto do rio onde ele desacelerou e acredito que estávamos chegando perto da grande piscina, que agora parecia mais um oceano de fogo enegrecido do que uma piscina. Nesse ponto, eu não aguentava mais, pois havia sido queimado e afogado em rios de fogo por muito tempo. Um demônio gritou comigo e vi pessoas caindo do céu em fogueiras enquanto criaturas voadoras as pegavam no ar. Eu tinha visto a criatura torturando almas no rio e outras quebrando cabeças. Eu implorei a Deus, Deus, por favor, tire-me daqui. Em um instante, eu estava fora da escuridão e fora do rio de fogo e havia luz do sol fraca. Meus olhos precisavam se ajustar, mas eu estava em terra firme e tentei olhar em volta e vi que Jesus estava comigo. Jesus estava segurando meu cotovelo direito e ajudando a me manter de pé. Com a mão esquerda, cobri os olhos para protegê-los do vento e da luz. Eu podia sentir um vento quente ao meu redor e havia fumaça preta por toda parte. Não havia pássaros, nem carros, nem buzinas, nem sirenes, nem postes telefônicos, nem placas de rua e nenhum som além do vento. Olhei e vi que não havia prédios em lugar nenhum e nada tinha mais de 1 metro de altura. Não havia uma única pedra sobre a outra, não havia árvores nem mesmo queimadas, não havia nada além de terra enegrecida, vento e fumaça negra. Perguntei a Jesus, o rosto que vi no inferno era Satanás? E ele disse, não, Satanás está na terra.
Olhei um pouco mais ao redor e fiquei surpreso que havia tanto nada e cada coisa tinha sido completamente pulverizada em pó e cinzas. Quer dizer, até o World Trade Center deixou uma pilha de destroços depois do 11 de setembro de 2001. Mas aqui não havia nada com mais de 1 metro de altura e qualquer objeto era muito pequeno e irreconhecível. Eu perguntei a Jesus onde estamos. Ele disse, esta é a cidade de Nova York. Comecei a tremer e estava com mais medo do que antes. Eu disse a Jesus, ó Senhor, eu não quero ficar aqui, por favor, me tire daqui. Em um instante, nos mudamos e Jesus me disse, que tal aqui? Olhei em volta e o cenário era exatamente o mesmo, sem prédios, sem carros, sem pássaros, sem cães latindo, sem ruído de fundo de qualquer tipo, apenas vento, exceto que a fumaça era de uma cor marrom suja. Eu perguntei a ele onde estamos agora. Ele disse, aqui é Los Angeles. Eu disse, oh, não, Senhor, não aqui também. Eu não quero estar aqui. Agora estávamos nos movendo muito mais rápido e estávamos em outra cidade desolada, destruída e silenciosa com uma nuvem de fumaça cinza clara. O Senhor me perguntou, que tal aqui? Eu perguntei a ele onde é isso. Jesus disse, esta é Atlanta. Eu disse a ele, oh não Senhor, eu não quero estar aqui. Nós nos movemos novamente em um instante. A mesma coisa destruiu tudo, nenhum som. Nada com mais de 1 metro de altura e as únicas coisas que tinham 1 metro de altura eram porque os itens haviam se empilhado uns sobre os outros. Este lugar tinha uma fumaça cinza mais escura em todos os lugares ao vento. Jesus me disse novamente, que tal aqui? Eu perguntei, onde estamos? Jesus respondeu, esta é Chicago. Eu disse a ele, oh, não, Senhor, eu não quero estar aqui. Nós nos movemos uma última vez, e novamente tudo se foi e o silêncio estava dominando o vento, só que desta vez a fumaça e o vento eram de um cinza azulado escuro e estava úmido. Jesus disse, que tal aqui? Eu perguntei a ele, onde estamos? Jesus disse, esta é a Flórida. Então perguntei a ele, por que toda a fumaça é diferente? Ele disse, é como a areia que você traz da praia. Então perguntei a ele, por que você está mostrando isso para mim? Ele respondeu, é porque você foi escolhido para contar ao mundo que o fim está próximo. Eu não entendi isso e perguntei a ele, você quer dizer que vai voltar à noite? Ele disse, não, o fim está próximo. Fiz uma pergunta final, por que tudo isso está acontecendo? Desta vez, uma voz de 1000 trovões veio do céu e ao meu redor em meus ouvidos, espinha e alma e disse, nós decidimos assim. E eu estava com medo. Meus ombros subiram e tocaram minhas orelhas como uma criança em uma tempestade. O som dessa voz era tão alto e trouxe medo a cada centímetro do meu ser. Só poderia ter sido a voz de Deus. Esta foi a única vez que fiquei apavorado com qualquer uma das vozes. Essa voz era muito mais alta e poderosa do que a do demônio da pluma de fumaça no inferno, que era alta. A voz de Deus trouxe cada grama de medo de mim e eu não respondi depois que ouvi isso. Foi tão resoluto que não ousei contestá-lo nem fazer outra pergunta. Nesse ponto, quando os ecos da voz terminaram, nos movemos novamente muito rapidamente e estávamos de volta ao campo onde tudo começou. Mais uma vez, eu estava com os 4, e o buraco para o inferno havia se fechado. Eu olhei para cima e os 4 se viraram e começaram a caminhar em direção à linha das árvores, e eu estava sozinho novamente no campo. Então acordei da visão e vi que era por volta das 13h27 da manhã. Conclusão: fiquei impressionado com o que acabei de ver e sabia que tinha que seguir as instruções que me foram dadas e anotar tudo isso. Sei que muitos que lerem isso não acreditarão nem mesmo em uma parte dele, mas também sei que Deus trabalha através das pessoas muito mais do que muitos imaginam e, embora você possa não acreditar, espero que Deus abra seus olhos ou alguém que você conheça por meio disso. Isso não é tanto para os salvos, mas mais para aqueles que não sabem se Deus, Jesus, o céu e o inferno são reais. Acredito que sim, e embora muitos sejam cegos para o Senhor, alguns acreditarão ou passarão adiante. Eu sei que o cristianismo está dividido em tantos grupos que para um novo crente ou mesmo um crente em potencial pode parecer esmagador. Meu conselho é acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio à Terra, foi crucificado e ressuscitou da sepultura. Comece aqui, com apenas um pouco de fé, e as outras coisas virão. Você não mudará da noite para o dia e provavelmente ainda pecará, mas sua alma será salva para que, quando chegar a sua hora, você não seja puxado para o inferno. Eu não entendia por que Deus escolheria me mostrar essas coisas até que conversei com meu pai.
Ele disse que ninguém pensaria que Davi poderia derrotar Golias também. Deus sabe qual é a verdadeira intenção do seu coração e Ele quer fazer parte da vida de cada pessoa. Por favor, entenda também que Ele não quer que ninguém vá para o inferno, mas nos deu a escolha de decidir por conta própria. Depois de estar lá embaixo, pude ver o quão terrível e separado de Deus é. A dor e a dor são grandes demais para serem escritas e eu também não quero que ninguém vá para lá. Se alguém realmente soubesse o quão ruim o inferno realmente é, não iria querer nada com o lugar. Para mim, é um lembrete fácil de que não importa o quão ruim esteja aqui na terra, poderia ser muito pior. Além disso, acredito que Deus reteve muito da dor e dos cheiros deste lugar rançoso de mim. Muitos de vocês irão perguntar apenas sobre a segunda parte da visão que mostra eventos futuros. Não posso dizer muito mais do que vi. Não sei o que aconteceu com as 4 cidades e com o estado inteiro. Só posso especular que era algo com muita potência e calor. Não me foi dado nenhum prazo para que os eventos ocorressem. Eu gostaria de pensar que eles não vão acontecer na minha vida ou na vida do meu filho, mas parecia muito próximo na visão. Parecia tão perto que imediatamente entrei na internet para ver se as más notícias haviam surgido durante a noite. No que diz respeito à parte do fumo, e a referência à Praia de Jesus, visitei várias praias da costa atlântica muitas vezes até este momento da minha vida. Sempre levo comigo uma pequena amostra de areia para levar para casa e compará-la com outras amostras de areia de outras praias que coletei ao longo dos anos. Acredito que as diferenças na fumaça representam as diferenças no solo abaixo das cidades. Não sei o que aconteceu com as cidades, exceto que elas se foram absolutamente dizimadas além de qualquer coisa que o mundo já viu até este ponto. Concluindo, confio que Deus e Jesus são reais. Quando chegar a minha hora, não quero que ninguém fique triste. Eu vi o inferno na terra, e agora me falta apenas a visão do céu e só desejo vê-lo quando meu tempo aqui terminar. Sei que muitos que lerem isso pensarão que não é real, mas alguns prestarão atenção e começarão a preparar sua alma. Eles podem dedicar ou rededicar sua vida ao Senhor por causa disso, e então tudo valerá a pena, pois você não poderá mais temer a morte. Conheço muitas pessoas, cujos corpos estão no cemitério, e estou ansioso para vê-los no céu. Espero ver todos vocês também do outro lado, no céu. Sei que sem dúvida estarei lá. Boa sorte a todos vocês em sua caminhada pela vida. Existem muitas armadilhas armadas para prendê-los, então fiquem atentos e descansem suas esperanças e medos no Senhor. Seu fardo ficará muito mais leve e você ficará mais satisfeito com as decisões que tomou até agora. Obrigado por reservar um tempo para ler minha história. Congratulo-me com tudo e qualquer feedback, bem como histórias ou testemunhos de sua autoria. Aaron por ser a igreja subterrânea, para quaisquer perguntas ou comentários. Versículo relacionados, promessas da nova aliança, 2 Timóteo 1:7. 7 Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Lucas 21:18-19. 18 Mas nenhum fio de cabelo de sua cabeça perecerá. 19 Permanecendo firmes, vocês ganharão a vida. Tiago 4:7. 7 Portanto, submeta-se a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de você. João 7:38. 38 Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu coração. João 15:16. 16 Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos destinei para edes e dardes fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Mateus 5:6. 6 Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Apocalipse 21, 7-8. 7 O vencedor herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. 8 Mas os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os imorais, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 22:12-13. 12 Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para retribuir a cada um segundo as suas obras. 13 Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Mateus 11:28. 28 Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hebreus 11:6. 6 Mas sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Efésios 13:20-21. 20 Ora,
aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. 21 A Ele seja a glória na Igreja, por Cristo Jesus, de geração em geração, para todo sempre. Amém. Atos 2:21, 21 E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 14:11, 11 Pois está escrito, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Joel 2:28, 28 E depois derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Seus filhos e filhas profetizarão, seus velhos terão sonhos, seus jovens terão vilões.